Olá, tínhamos falado da última vez a nossa consideração por apenas dois agentes que atuam no psíquico, que provocam o psiquismo. Um agente externo, que nós chamamos de desejo, quando atua sobre o psíquico, que na realidade esse agente é um representante da criação. Quer dizer, ele é que sustenta uma criação, sustenta um indivíduo que foi criado. Então, quando esse indivíduo pertence ao psíquico, eu chamei de desejo. Quando pertence ao fisiológico, ao animal, eu chamei de pulsão. E quando pertence ao inanimado, a química já havia chamado há muito tempo de coesão molecular. Bom, então esses dois operadores, o desejo e a pulsão, pertencem, vamos dizer assim, à criação. E nós temos o ego, que é um operador interno do psiquismo. Esses operadores, eles não alteram a clínica psicológica, não alteram. O que eles estão alterando é a forma de ver a perspectiva psicológica. Porque é mais fácil de se obter uma lógica dentro da psicologia. O que seria uma lógica ou uma aproximação da ciência? Seria trabalhar com fatos, com observações, com fenômenos que podem ser atestados. Então, o ego é o principal agente interno e lhe cabe a decisão sobre a palavra. Enquanto o ego mental, que o animal possui um ego mental, lhe cabe a decisão sobre a parte externa. Já dei o exemplo da presa e o caçador. Mas o que fiquei devendo, melhor dizendo, foi a questão da memória. Reparem que tudo isso depende de memória. Não é possível uma ação totalmente independente de memória. Claro que tem uma memória previamente programada, para qualquer que seja o tipo do indivíduo. A ciência já chegou, por exemplo, ao DNA. O DNA é uma memória, é um registro. Memória é um registro, Só que só é ativado dependendo das condições. Não está ativo o tempo todo. Haverá condições para ativá-lo. Então, uma coisa é a memória, outra coisa é a lembrança, outra coisa é ativar a memória, porque o ativamento, digamos assim, da memória pode não resultar numa lembrança. Mas, em princípio, o que nos interessa é entender esse processo, que talvez a época de Freud fosse mais difícil de entender. Mas hoje em dia, com o advento do computador, originalmente até chamado de cérebro eletrônico, a gente pode entender melhor esse processo, fazendo analogias, evidentemente. O ego será aquele que está manobrando o computador. Ele vai decidir o que ele vai puxar para a tela do computador. Não é isso? A tela do computador vai representar a memória, porque aquilo que aparece na tela ele está vendo. E foi ele que requisitou da memória interna do computador. Então, quando ele compra o computador, toda a memória interna já está lá dentro do computador. Algumas poderão ser ativadas pelo usuário, outras não. Outras não é ativada pelo usuário, não é ativado por uma ação de algum agente. Bom, e aqui, agora, com esse entendimento, é possível entender o recalque em Freud. O recalque, na realidade, faz parte daquilo que chamei de inconsciente programado, inconsciente obrigatório. É algo que acontece, que já vem programado para o ser humano, né? Na aquisição do psiquismo. Já está programado.
é aquele inconsciente que é o esquecimento de todo o período de aprendizado. Isso é um inconsciente que já vem programado. Não é difícil de entender e é fácil da gente atestar. Mas tem outro, por exemplo, que a gente pode ir ao biológico para tentar entender também. Por exemplo, a puberdade é um evento, é um acontecimento que já está programado ao nascer. Ao nascimento da criança, já está programado que ela vai ter uma puberdade, um período de puberdade, já está programado. Assim como o esquecimento infantil, daquele período de aprendizado, que é preciso aprender a falar, também vai ser esquecido. Então, eu quando falo assim alguns conceitos gerais, sempre eu estou pensando na normalidade. É complicado esse conceito de normal. Complicado. São várias possibilidades. Mas eu, quando digo normal, significa que dentro de um conjunto é onde há a maior probabilidade de acontecer. Então, eu digo, por exemplo, que a puberdade é um acontecimento normal. Por quê? Porque na maioria dos seres humanos que atravessam a infância até a idade adulta, a puberdade vai acontecer. Na maioria. Aí eu digo que é normal. Pode não acontecer com algum ser humano. É uma exceção. Como diz a mecânica quântica, está fora da faixa de probabilidade mais alta. É isso que eu digo assim, é normal acontecer. Então, esse esquecimento pré-programado é normal. Normal nesse sentido. Vai acontecer para todo mundo. Para todos os falantes. É isso? Bom, e aonde é que entra o recalque de Freud? O recalque de Freud, ele entra exatamente naquele esquecimento programado. Porque dentre o esquecimento haverá ocasiões em que o ego não pôde decidir, mas não tinha também autonomia plena. Freud dá uma explicação para isso. Eu simplesmente vou considerar o recalque como um dos eventos dentro do inconsciente programado, daquele inconsciente que realmente se perde. Não quer dizer que ele se apagou da memória, ele está lá na memória, só não está ativado. Quem é que vai ativar para que haja lembrança desse momento? É um operador externo, porque pela conta do ego ele não ativaria mais, ele faz questão de esquecer, ele não quer lembrar daquilo. Mas o operador externo, que é o desejo, né, faz parte da sua função fazer com que o ego seja completo. Então força, digamos assim, ao ego, ou no ego, o aparecimento desse esquecimento, que vai ser chamado de ato falho, etc. Reparem que o ego e o desejo, essa suposição nossa de que apenas dois operadores são os fundamentais para entendermos o psiquismo, não altera a clínica. A clínica continua intacta. O que altera é a lógica para chegar nessa clínica. Bem, eu acho que hoje eu extrapolei um pouco, falei demais, mas era necessário, como eu já disse para vocês, é difícil encurtar o caminho quando se trata de psicologia. De toda forma, se gostaram, toquem no sininho, se inscrevam no canal e até lá, até a próxima.